termino a gravação para a gente ficar à vontade para conversar. Então, vou ler um textinho. Atualmente, temos descoberto muitos fósseis através de escavações. Eles mostram que num passado distante, era após era, criaturas enormes foram criadas. Do mesmo modo, existiam inúmeras variedades de árvores e trepadeiras, as quais não estão mais presentes hoje. Cada era teve sua própria flora e fauna e desapareceu junto com elas. Cada árvore e cada criatura de cada época é criação do Ser Supremo. Nada é sem importância. O que está acontecendo no universo é a morte gradual de um ser criado e o gradual surgimento de outros. Por isso, o que quer que surja será apenas a consciência cósmica naquela forma. Ninguém é insignificante, ninguém é pequeno, ninguém é menor. Imagine um bêbado, uma pessoa arrasada. Você não tem direito de odiá-lo. Você pode falar com ele, convencê-lo, se necessário, repreendê-lo por sua decadência. Todos esses esforços são válidos, mas você não tem o direito de odiá-lo. O ódio não é uma qualidade valorosa ou uma tendência nobre. Uma vez que todo ser é criação do Ser Supremo, como você pode odiar alguém? Como é possível você meditar numa forma do Senhor e maltratar outra forma do Senhor? Bom, são textinhos sempre de Shri Shri Nandamurti, né? Esse veio do livro Sambhuti e Mahasambhuti. Então, algumas de vocês aqui, né, já conhecem mais a filosofia do Tantra Yoga, a filosofia profunda que a gente estuda na Nanda Marga, filosofia deixada por Shri Shri Nandamurti, que na verdade resgata uma filosofia milenar, né? Então, não é que tudo o que nós estudamos na Nanda Marga e com o Shri Shri Nandamurti tenha nascido da cabecinha genial dele, né, da sua inspiração divina, da sua manifestação divina. Muitas filosofias têm dito coisas muito parecidas, em alguns aspectos iguais, né, muita coisa. Mas várias coisinhas também são muito particulares, muito originais, um detalhe aqui, um detalhe ali. É algo que é muito, não digo também exclusivo, mas que é um diferencial muito importante dentro dessas tantas tradições no yoga e que Shri Shri Nandamurti veio trazer, é a ideia de que existe um nível da verdade que nós consideramos absoluto. Existe um nível de existência que nós dizemos ser absoluta, uma verdade absoluta, uma existência absoluta, né, que está para além de todas as mutações, de todas as diversidades, que é a verdade última, como nós podemos dizer. Essa verdade última é a consciência suprema. Ou seja, para além de toda a diversidade de pessoas, de coisas, toda a diversidade de sentimentos, toda a diversidade de pensamentos, existe algo por trás de tudo isso que é uma coisa só, que é um amor infinito, uma consciência generosa, abundante, pura paz e puro amor, e que existe como verdade última de cada um de nós, e é onde cada um de nós, diferentes com todas as nossas diferentes formas de pensar, diferentes formas físicas, né? Todas as nossas mais variadas diferenças em vários níveis, diferentes gostos, diferentes formas de falar, de caminhar. Para trás de tudo isso que nos diferencia, nós todos somos uma única e mesma coisa. Nós somos a verdade absoluta de uma consciência pura, infinita, amorosa, né? Nós somos essa consciência. E a prática espiritual profunda, a prática espiritual, digamos assim, séria, e que
e que traz essa verdade à tona e que principalmente busca chegar até essa verdade absoluta, ela se manifesta através de técnicas que visam nos levar a esse estado de consciência. Quando, para além de eu ficar achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro, que eu sou, sei eu, invejosa, que eu sou ciumenta, que eu sou capacitada, que eu sou inteligente, né? Coisas boas e coisas ruins que a gente fica pensando da gente boa parte do nosso tempo, né? E também pensando dos outros. Então, para trás de tudo isso está essa verdade absoluta e a prática espiritual séria e profunda, né, no sentido de querer realmente nos levar até essa verdade, vai querer nos criar a condição psíquica de realizar essa verdade absoluta, de realizar esse infinito amoroso e pacífico que nós verdadeiramente somos. Talvez essa verdade absoluta pareça algo tão abstrato e distante de nós, mas em alguns segundinhos, às vezes, alguns momentinhos da nossa meditação, em alguns momentinhos do nosso dia a dia, uma paz nos toma, né? Uma sensação de que, meu Deus, para que que eu fico tão preocupada? Por que que eu me incomodo tanto com o outro? Por que que eu me irrito tanto, né? Em algum momento isso chega até nós e a gente realiza, ainda que não de uma forma tão absoluta, mas a gente realiza que tem algo para além de todas essas diferenças que nos desacomodam, que nos incomodam, né? E esse é um sinalzinho de que realmente, lá no fundo, a verdade maior, a verdade última, é de que todos somos puro amor, pura paz, pura consciência infinita e abundante, né? E que, portanto, não há com o que sofrer. A verdade é essa, gente, não há com o que sofrer, né? E a gente precisa chegar nesse lugar, né? A gente parar com tantos os sofrimentos que a gente acaba, né, nos deparando no nosso dia a dia. Então, né, lá no fundo todos somos iguais, lá no fundo reina a paz, reina o amor, reina essa felicidade absoluta que nós todos esperamos e buscamos. Lá no fundo reina o que nós tanto queremos sentir, né? Mesmo que a gente não saiba que a gente quer, mas esses segundinhos de paz, de silêncio, esses segundinhos de calmaria interna nos confirmam que há um lugar muito prazeroso para se estar, que há um estado de consciência muito melhor para se chegar, para se estar, através do que a gente pode viver e se relacionar. E aí sim, viver uma vida de verdade, não uma vida em que a gente fique, né, se quebrando para conseguir fazer as coisas, se quebrando para conseguir aproveitar das relações, das companhias, se quebrando, né, para conseguir entregar algo para os outros, para o mundo, né? E dentro dessa linha, a mensagem, né, que eu li fala disso, né, que então lá no fundo a gente não tem o direito, se a gente se aproximar cada vez mais dessa verdade absoluta, a gente não tem o direito de odiar ninguém, isso nem mesmo seria possível, né? Na medida em que a gente chega cada vez mais próximo desse estado de consciência, como eu poderia odiar? Como eu poderia querer competir com aquele que também é puro amor, é pura consciência, mas que agora, assim como eu, ainda está cego para essa verdade e por conta disso tem atitudes, né? Tem falas, tem comportamentos que às vezes não refletem tanto amor, não refletem tanta paz, né? Mas algo, né, que eu quero trazer ainda, só para complementar, e a gente poder conversar se vocês quiserem, trazer mais alguma coisa, dizer que algo muito particular de Shri Shri Anandamurti, e aí sim, algo que diferencia ele de muitas tradições do yoga, é que ele vai dizer que, ok, essa é a verdade última, essa é a verdade absoluta, mas a verdade aqui da diversidade, a verdade aqui da diferença, a verdade aqui onde a gente ainda está se dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, e onde a gente está dizendo fulano é isso, fulano é aquilo, essa verdade também existe, ela também, essa realidade também é uma verdade, só que é uma verdade relativa.
E por que ele fez questão de dizer isso? Uma, porque a gente sabe que a gente vivencia isso, ainda que quando a gente consegue acalmar a falação mental, a gente acesse algo mais profundo e que parece realmente ser muito mais verdadeiro, muito mais real, porque diante daquele sentimento de paz, a gente percebe que nada da falação anterior era realmente real e merecia tanto assim a minha atenção. O fato é que, por parte do nosso tempo, a gente está aqui nessa diversidade, a gente está aqui nessa multiplicidade, nesses choques, a gente está aqui nesse monte de pensamentos que julgam, né? Que, enfim, a gente sabe. Né? Então, em primeiro lugar, sim, a gente vivencia isso. Então, não dá para dizer que isso não é real. Isso é real, mas é uma realidade relativa, relativa no sentido de que ela tende e ela deve, em algum momento, chegar ao seu fim. À medida em que cada uma de nós, que cada um de nós vai se libertando de camadas de ignorância, a gente vai cada vez mais também se libertando das camadas dessa falsa realidade. Falsa não, né? Dessa relativa verdade. A gente vai cada vez mais se aproximando lá da verdade última. E essa verdade relativa vai cada vez mais, né, desaparecendo, deixando de ser tão verdade assim, deixando de ser tão central assim. Né? Mas também ele fala, né, ele traz a importância de a gente ter essa realidade aqui, também como uma verdade, ainda que relativa, porque afinal de contas é aqui que a gente está recebendo digamos assim, as oportunidades de abrir cada vez mais os olhos, de chegar cada vez mais fundo, são nos choques das nossas relações, são nos choques eu comigo mesma, com os meus medos, com as minhas questões, né? Os vrites, como a gente fala para quem já conhece um pouco da filosofia, ou seja, os nossos padrões mentais, é eu nos meus choques com os meus padrões mentais, né? É aqui que a gente tem o trabalho a fazer. Essa aqui é a nossa escola. Aqui é que a gente deve aprender a como se relacionar com os outros, como me relacionar comigo, como me purificar de tantas tendências mentais, de tantos vrites que não me agregam, que não me ajudam a me desenvolver. É aqui que eu devo sim aprender a prosperar também materialmente, por que não? Prosperar a ponto de ter um conforto que me permita, por exemplo, ter tempo para fazer minhas práticas meditativas, ter tempo para cuidar das pessoas que eu amo, para cuidar dos animais, para cuidar das plantas. Então, sim, também é aqui que a gente deve aprender a ter uma vida material que seja confortável para os outros, para que os outros aspectos da vida possam se manifestar, né? Porque se infelizmente muitas pessoas vivem nessa condição, a gente precisa trabalhar todo o tempo, não sobra tempo para a gente se desenvolver em outros níveis, né? Então, é aqui que a gente tem muita coisa a fazer, é aqui que a gente tem que vivenciar, praticar, cuidar dos outros, fazer o bem para os outros, sobretudo o serviço. E quando eu falo outros, eu falo das plantas, eu falo dos animais, eu falo da terra, do solo, né, que é contaminado de lixo constantemente. Eu falo dos outros seres humanos, eu falo de mim mesma, né? Eu falo dos objetos, eu falo da casa, eu falo de tudo, né? De tudo que existe, tá? Então, existem, segundo a filosofia de Shri Srinivasana, né? E ela é muito rica, especialmente até no contexto da Índia, onde por muito tempo, e atualmente isso ainda é muito forte na Índia, eles se preocupam apenas com o mundo, com a verdade absoluta, diferente de nós ocidentais, que muitas vezes nem sabemos que existe, não valorizamos, eles estão lá no outro extremo. Eles valorizam demais esse mundo absoluto, essa busca por essa consciência suprema, por esse estado de plenitude, de paz. Nós, ocidentais, estamos aqui, no mundo da verdade relativa, e só aqui, praticamente, né? Eles lá colhem problemas disso. Shri Srinivasana, a pobreza, disse que a pobreza, o caos material que assola a Índia não é só uma questão fruto da exploração e da colonização, mas é também dessa fé, dessa crença deles de que só o que vale a pena, só o que existe é esse mundo para além do daqui. Mas, por outro lado, nós estamos aqui perdidos, tentando encontrar nesse mundo relativo aqui a felicidade, a salvação, né? Então, eu troco de companheiro de companheira, então eu troco de casa, então eu troco de trabalho, eu troco de roupa, eu compro, meu Deus, eu vou comer fora, eu vou buscar comida boa.
tudo para tentar encontrar o prazer, e eu fico só aqui, aqui, aqui. Então, na verdade, nem só o mundo absoluto, nem só o mundo ou a verdade relativa é que devem ser objetos da nossa relação e do nosso desenvolvimento, né? A gente deve buscar equilibrar. Claro que o alvo é a verdade absoluta, mas como que eu vivo aqui, tendo consciência dessa verdade absoluta, como que eu vivo bem aqui, né? Esse equilíbrio é que é fundamental para que a gente possa se desenvolver materialmente, psiquicamente, né? Intelectualmente falando também, e espiritualmente. Tá bom? Meninas, gratidão. Namaskar. Quero saber se alguém tem algo a compartilhar. Eu vou parar de gravar então, tá?